Eu quero convidar a amada igreja para nós juntos, com o nosso irmão pastor Carlos, para fazer a leitura da palavra do Senhor, né? Cujo versículo está registrado no livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 35, né? Glória a Deus. E o nosso amado estará fazendo essa leitura, não é? E depois também estará orando por nós. Saúde a todos os meus irmãos com a paz do Senhor, né? Confesso que estava com saudade dos irmãos aqui da quarta-feira, né? Vamos ler a palavra do Senhor, amém? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Quais, pois, estes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer essa oração, né? Gratidão a Deus, né, irmãos, para que Deus venha entregar a bênção e a vitória no decorrer do culto até o fim, amém? Soberano Deus, Pai de toda glória, estamos aqui presentes mais uma vez, Senhor, na oração, Senhor, do coração aberto, para que o Senhor possa trazer as respostas, meu Pai, abençoar cada um, Senhor, que entrou aqui nesta noite, como já foi orado, meu Deus, pelos pastores, que foi, meu Deus, como já foi orado pelos obreiros, pela igreja, Senhor, nós tornamos a apresentar, meu Deus, para que cada um, ó Deus, saia daqui alegre, em nome de Jesus, usando, meu Pai, a cordeira, a irmã que vai pregar, meu Deus, usa cada um da tua maneira, meu Pai, conforme a tua vontade. Abençoa a vida dos irmãos que são guerreiros, meu Pai, não desanima, está firme perante a luta, perante o nada, Senhor, mas eles estão ali, meu Deus, esteja com eles, no seu nome, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Oh, que maravilha, né? Jesus é bom, né, irmãos? Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, né? Ele é o nosso tudo. Nós somos gratos a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede para nós estarmos aqui, né? Às vezes nós pensamos, irmãos, que o culto fica bom, com muita gente, né? Às vezes nós imaginamos isso. O culto teve uma bênção, o templo estava lotado, que maravilha, que coisa boa, não é? Então muitas vezes nós focamos na multidão. Sem dúvida alguma, é uma bênção, não é verdade? Se você fazer uma festa e convidar alguém e não for os convidados, você não vai ficar feliz, não é? O que valeu convidar, né? Mas se você realizar uma festa e convidar, e o pessoal ir, eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Quando termina aquele evento, você vai agradecer a Deus. Oh, que maravilha, não faltou ninguém, todos que eu convidei vieram, não é verdade? Se acontecer o contrário, não tem como você ficar feliz, né? Bom, pelo menos analiso dessa forma, penso assim, né? Penso assim, porque é gostoso quando você faz convite, né? Esforça e dedica. Você quer ver, né, um número maior, sem dúvida alguma. Todavia, meus irmãos, a diferença está em nós sentir a presença de Deus, ver Deus operar, não é? A diferença está aí, irmãos.
Não vamos pensar que para Jesus abençoar, precisamos de trazer aqui 50 pessoas, 100, 200 mil. Não, irmãos. Para Jesus abençoar, se vir somente você aqui, Jesus te abençoa. Porque vai estar você, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. É bem verdade que nós não vamos conformar, né? Principalmente as lideranças, né? Quem é líder, né? Ele esforça, dedica e pede, ora, né? Porque na verdade nós temos um alvo, cada um de nós somos focados em alguma coisa, né? E se Jesus nos coloca a qualquer responsabilidade, o nosso alvo é o quê? Alcançar as pessoas, falando de Jesus, né? Pregando a palavra e ver Jesus operando na vida das pessoas. Aleluia! Irmãos, como a gente fica tão feliz, né? Nós temos acho que 4 batismos no ano. Como a gente fica feliz quando chega no batismo, tem uma pessoa que vai batizar. E é aquela pessoa que você ganhou para Jesus. Você vai feliz. Você vai com alegria, né? No segundo batismo, acontece a mesma coisa. No terceiro, no quarto, né? Sempre vem 2, 3, 4, 5. Que maravilha, que maravilha. Por quê, irmãos? Qual é o motivo? Por quê? Por quê? Porque você vê que a igreja ela está produzindo. Né? A igreja ela está realmente crescendo, né? As pessoas estão aceitando Jesus. A igreja ela está fazendo com que as pessoas ouvem a palavra e as pessoas nascem de novo. Em outras palavras, né? A igreja ela está produzindo, a igreja está dando resultado, irmãos, porque uma das coisas que alegra o nosso coração é você ver alguém aceitando Jesus e dando continuidade na sua caminhada, né? Irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, né? Hoje é o 6º elo da nossa campanha. Graças a Deus a nossa preletora já chegou. O Marquinhos, né, Marquinhos? Quanto tempo, hein? Sua cabeça ficou branquinha igual a minha, hein? Tinha o cabelo pretinho quando eu conheci ele, olha aí para você ver. Mas graças a Deus pela sua vida, a nossa irmã Ivanda. E esse moço também não é desconhecido meu, não. Seu nome qual que é? O André? Que Deus abençoe a vida do nosso irmão André e todos que aqui têm chegado, amém? Irmãos, nós vamos dar sequência a esse culto, e antes, porém, eu quero só expressar uma coisa. Aconteceu algo domingo que marcou minha vida. Deus me deu uma inspiração de eu mandar uma mensagem, e eu mandei. Eu sabia que ela vinha em retorno. E logo em seguida, uma senhora entrou em contato comigo pedindo ajuda urgente, e eu peguei e falei, vou te pegar o seu endereço, você me passa e depois eu vou colocar você no grupo de oração e depois vou fazer uma visita. Sabe o que ela falou para mim? Que pastor é esse? Eu nem tinha falado que eu sou pastor, mas eu sou presbítero, mas eles me tratam eu como pastor. Aí, que pastor é esse com ovelha pede socorro? E ele fala que é para pôr em grupo de visita. Eu não quero grupo de visita, eu não quero grupo de oração, eu quero uma visita, eu quero uma palavra, eu quero oração. Falei assim, estou indo aí. Já liguei para o Itamar. Itamar é um moço que cresceu com a gente. E para a glória do Senhor, a caminho, ela já me ligou de novo. Estou sem condições de recebê-lo. Estou muito embriagada. Volto outra hora. Falei, amém. E Deus seja louvado. Ontem, pela mesma coisa, pessoas clamando. Irmãos, esse tema da nossa campanha chegou na hora. Nós precisamos ter misericórdia. Os bons samaritanos têm de levantar. Eu estava analisando, isso não pode acontecer na igreja. Pai tem de ser pai novo. Depois, pai velho não tem paciência com bebê. O que tem de gente que não tem paciência com novo convertido. Tem gente que fica bicuda, irmão, de ver os novos convertidos crescer. Porque não tem amor, não tem misericórdia. Então, é triste dizer isso. Aí o que acontece? Fica triste para a igreja, os obreiros sentem, eu sinto. Eu não sei se os irmãos sentem, mas o que alegra a igreja é ver os filhos novos na fé.
A igreja precisa dos vovô, das vovó. Vovô é uma benção para cuidar de netinho. Um dia, a hora que se a minha menina casar logo, não sei, às vezes fica para titia, fica para o vovô, Deus sabe, Jesus está voltando. Nós não sabemos se Jesus vai vir demorar. Mas eu acho que o sonho de qualquer pai também é ser vô, né? Primeiro é ser pai, ser mãe e ser vô, né? Então o que acontece? São processos na nossa vida. Que está difícil? Tá. Mas nós vamos concordar? Dá o seu jeito, dá os seus pulos. E a bênção do Senhor, ela vem, irmão. Se nós olhar, é o que a Bíblia fala, se nós olhar para o tempo, nós não semeamos. Irmãos, sabia que a gente é muito orgulhoso? Tem certo testemunho na nossa vida, para você dar o testemunho, você tem de ser humilde. E existe alguma circunstância na nossa vida que as pessoas às vezes olham para a aparência, julga que você tem dinheiro, julga que você está bem, e às vezes a pessoa não sabe o que está passando com você. E aconteceu um fato comigo 2 semanas atrás, e eu só estava com R$5 no bolso. E eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? 5 não, 15. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou ofertar, e se Deus quiser, bem, se não quiser, eu senti. Falei, esse 10 aqui é para o pão, e esse 5 aqui que eu ia comprar outras coisas, não. Eu vou ficar sem dinheiro. E ofertei de coração. Sabe o que aconteceu? No outro dia, Deus abençoou, estou cortando cabelo, chegou uma irmã lá. Aí, alguém vai escandalizar com isso. Mas não foi eu que falei para a irmã. A irmã não sabia que eu estava passando. Simplesmente ela recebeu uma benção e pegou e falou assim, irmão, eu recebi uma benção hoje e Deus mandou te trazer R$200 para você comprar sapato. Na cabeça dela era sapato, mas não era sapato. Ela enganou o endereço. Era calça, irmã. Não sei se você notou, eu só estava com 2 calças, indo para lá e para cá. Eu estava até enjoado de pôr minhas calças. Uma calça azul e a outra, eu esqueci a cor, que eu não sou bom para guardar. E eu tinha falado com Jesus, falei, Jesus, eu não gosto de apelar para o Senhor não, mas o Senhor sabe que eu estou meio ruim de roupa. E Deus não foi lá, não levou a irmã para me dar R$200? E eu não comprei 3 calças? Então aqui, ó, olha que bonito, olha. Deus me deu. Agora fazer o quê, né? Então eu quero dizer que Deus é misericordioso. Ele é bondoso, né? E graças a Deus, ainda fui lá com minha menina olhou e falou, não pai, eu vou comprar mais uma. Falei, ai que benção. Leva gravata. Falei, não filho, eu já tenho. Não, mas eu estou sentindo te dar outra. Deus faz esse tipo de coisa. Mas isso é para quebrar o orgulho. A coisa ruim, eu não sou de pedir, é ruim para você ficar pedindo, irmão. É péssimo. É por isso que a Bíblia fala assim, que é melhor você dar do que receber. Amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Que maravilha, estou muito feliz de estar aqui novamente, né? Da Igreja do Imperador, essa igreja maravilhosa. A gente chega, já sente a presença do Senhor. E eu sou muito feliz mesmo. Uma campanha maravilhosa, uma campanha, né, que o Senhor tem sempre colocado ali no coração do nosso irmão Ismair, né? Nosso presbítero irmão Ismair. E tem sido maravilhoso, tem sido bênção. Então vamos lá, né? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a seguir, é a parábola do samaritano. Amém? A minha tradução é um pouquinho diferente, mas você acompanhando, você, né, vai entendendo a sua tradução. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhes disse, tu respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo?
E respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E se aproximando dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastar-lhes na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vá e faze tu do mesmo modo. Amém? Glória a Deus. E Jesus ali começou uma parábola. A parábola, né, que a gente conhece como o bom samaritano. E ali ele disse que havia um sacerdote, né? E o sacerdote ele estava descendo de Jerusalém e ele estava descendo ali para Jericó. E no meio do caminho ele viu, né, um homem que tinha sido assaltado. O homem tinha sido espancado, levado as suas roupas. Pelo que a gente lê, né, ele estava quase morto. E eu acredito que naquela época as vestes eram muito caras, irmãos. Mas era muito cara as vestes. Então ele levou até as vestes. Então ali com certeza ele estava seminu. E o judeu, você conhece ele pela vestimenta. E com certeza, né, ele não estava com a vestimenta ali que as pessoas vissem ele e falassem: é um judeu. E aí ele estava quase morto no meio do caminho. E aquele sacerdote, ele desceu, com certeza, das tarefas ali do templo. E ele desceu e ele, quando viu aquele homem quase morto, ele não parou. Ele, pelo contrário, ele atravessou do outro lado, seguiu e desceu. E se você procurar saber, né, como que é o caminho de Jerusalém a Jericó, a história diz que Jerusalém ele ficava a 100 metros de altura da cidade de Jericó. E para você descer de Jerusalém para Jericó, aquele caminho ali era um caminho perigoso, era um caminho cheio de abismo, era um caminho ali de estradas sinuosas, cheio de curvas, e ali é uma estrada temida. Ali, para você chegar em Jericó, você tinha que andar ou de jumento ou de cavalo. A pé era muito perigoso. Era 27 quilômetros a caminhada. E era uma caminhada muito perigosa. E ali, como tinha curvas ali, podia ficar ladrões e salteadores. E quantos deles ficavam ali escondidos e esperando, né, alguém passar para assaltar? Infelizmente, aquele homem, né, ele passou ali. E os assaltantes ali, né, o espancaram, quase o mataram e deixaram ali. Levaram o cavalo, talvez levaram tudo que ele tinha, talvez mantimento, tudo que ele tinha, ele ficou ali, quase morto. E a palavra fala que o sacerdote ele não poderia chegar e tocar em cadáver. E talvez aquele sacerdote passou e pensou: se eu me aproximar, talvez eu possa perder, né, ali a minha unção. Eu vou ficar impuro. E ele passou ali, ele não quis nem saber, ele foi para o outro lado. E aí diz que desceu um levita. Com certeza, né? O levita serviu ali o Senhor também, adorou no templo. E diz que quando ele também estava passando naquela estrada, que ele avistou aquele homem, diz que ele até se aproximou. Mas ele só olhou e deixou aquele homem no meio do caminho. E a palavra diz que um samaritano estava descendo a cavalo também. E o samaritano, né, ele com certeza ele estava indo para algum lugar, porque fala que ele estava com a montaria, fala que ele estava cheio de coisas. E mesmo assim, ele se compadeceu. Tem traduções que dizem que
dentro dele, ele moveu-se de íntima compaixão. Quando você diz íntima compaixão, quer dizer que isso dói em você. Quando fala que Jesus também, quando chegou ali, quando Lázaro estava 4 dias, quando ele viu Marta e Maria ali chorando, aquele povo diz que também se moveu de íntima compaixão. E a íntima compaixão quer dizer que dói dentro de você. Você olha a dor do outro e você, dentro de você também dói. E aquele samaritano, ele não sabia ser o judeu, ele não sabia ser a samaritano, ele não sabia quem era, mas ele parou ali, porque o coração dele se moveu, doeu ali nele. E se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ver que os samaritanos e os judeus, eles não combinam. Isso começou lá atrás, na época dos reis de Jerusalém e de Judá. O reino era dividido, a parte de cima do norte era Israel e a capital era Samaria. Quando a Síria veio e destruiu primeiro o reino do norte, muitos foram levados cativos e os poucos que ficaram, eles se misturaram com os estrangeiros, casaram com os estrangeiros. E aí eles começaram a adorar no templo, que eles fizeram um templo ali no monte, em Gerezim. Eles começaram a adorar a Deus ali. Quando Judá foi destruído, que foi levado 70 anos cativo, quando eles voltaram, eles não mais quiseram reconhecer os samaritanos como irmãos, porque este povo está misto, esse povo está misturado, nós não vamos mais ter comunhão com eles. E a palavra diz, no Torá diz lá, na Midrash ali dos judeus, diz que a história ali foi ficando cada vez pior, porque eles eram vizinhos. Quando Esdras e Neemias foram reconstruir a cidade e os muros, diz que eles quiseram ajudar os samaritanos. Eles falaram, não, nós não aceitamos samaritanos. E nós sabemos que eles começaram ali a tentar impedir, então, que fosse reconstruído ali o templo de Jerusalém. E ali entre eles foi só cada vez piorando. E numa das confusões entre eles, houve um tempo em que o pessoal de Judá foi lá e destruiu o templo deles em Gerezim, para que eles não adorassem mais. E eles, para se vingar, eles colocaram ossos de cemitério em volta do templo, porque sabia que os sacerdotes não podiam ali entrar no templo para adorar. E aquilo foi ficando cada vez pior, e até eles se separaram de vez. E todos sabem que os samaritanos não eram bem-vindos mais no templo e nem ali no meio do povo de Deus. Então, para um judeu, ajudar um samaritano era uma coisa mortal. Não existia samaritano para os judeus. E para os samaritanos não existia judeus, e judeus não existia samaritano, então era uma briga, era uma guerra. Mas aquele samaritano, ele não olhou. Aquele samaritano, quando ele viu, doeu dentro dele. Somente quando Jesus doía dentro dele é que se fala, moveu-se de íntima compaixão. Então aquele samaritano, ele teve o mesmo sentimento que Jesus, e ele parou. E a palavra diz que ele tirou o vinho e o azeite, que eu tenho certeza que é o bálsamo, e ele curou as feridas. O vinho servia para que as feridas não infeccionassem, ela servia para, vamos dizer assim, desinfectar ali. E o bálsamo e o azeite, o bálsamo, ele servia para curar aquela ferida, para tirar a dor, para amenizar. E diz que ele tirou as faixas, ele enfaixou naquele homem. Ele colocou aquele homem no cavalo e ele foi a pé. E ele sabia que aquela caminhada era perigosa. Talvez ele poderia encontrar ali um ladrão, um salteador, que poderia fazer a mesma coisa, mas ele não viu o perigo. Ele viu que ele precisava ajudar aquele homem. E assim ele fez 27 quilômetros de caminhada, uma descida de 1000 metros de Jerusalém até Jericó, enfrentando todos os perigos a pé e levando aquele homem
sobre o cavalo. Quando ele chegou na estalagem, ele pagou aquele homem. E a palavra diz que ele cuidou a noite toda daquele homem, sem saber quem era aquele homem. E ele precisava seguir caminho. Ele disse: olha, cuida dele, eu vou dar 2 denários. E diz que 2 denários equivalia a algumas semanas, né, de um pagamento, 2 salários, que poderia ficar algumas semanas ali, né, pagas para cuidar daquele homem. E ele disse: cuida dele, qualquer gasto a mais, eu vou voltar. E eu, né, me responsabilizarei com o pagamento do restante. E aí, quando Jesus contou essa parte para o homem da lei, ele disse: e aí? Quem era o próximo daquele homem? Aqui diz que ele não teve nem coragem de falar que era samaritano. Ele disse: olha, com certeza era aquele que fez o bem para este homem. Falei: então, faz igual, faz de igual modo, vai e faça da mesma maneira, porque o teu próximo é aquele que está precisando. E eu digo para você e para mim nesta noite, nós éramos esse homem na beira do caminho. Nós estávamos na beira do caminho. Nós estávamos feridos. Nós estávamos lá caídos. A palavra faz que nós estávamos lá perdidos, pobres, perdidos, mergulhados no pecado, feridos de alma. Mas o bom samaritano, Jesus, aleluia, ele passou por ali. Ele não olhou quem nós éramos. Ele não olhou se nós éramos, aleluia, ou nós tínhamos vício, ou se nós éramos maus. Ele não olhou quem nós éramos. Mas o bom samaritano, ele desceu ali, aleluia, das alturas do céu. E ele, aleluia, ele colocou o sangue e o vinho sobre as nossas feridas. E ele colocou o bálsamo do Espírito para sarar as nossas dores, para nos levantar. Ele colocou nos seus ombros. Ele pôs nós nos ombros e nos carregou, aleluia, e nos trouxe até a tua casa. Ele pagou as nossas dívidas. Oh, aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus! O Senhor, aleluia, nos carregou no ombro. Ele não se importou quem nós éramos. Ele não queria saber do nosso passado. Ele não quis saber, ele somente parou por nós. Glória a Jesus. O que ele tinha de mais precioso, porque naquela época o vinho e o azeite era caríssimo. E aquele samaritano dispôs por aquele homem que ele nem conhecia. Ele não sabia se era judeu, ele não queria saber, mas ele se moveu de íntima compaixão. E quando o Senhor viu a raça humana, nos olhou do céu, ele se moveu de íntima compaixão. Ele desceu das alturas, porque nós estávamos na beira do caminho. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos pecados, na nossa carne pecaminosa. Ele olhou por nós com íntima compaixão. Ele nos colocou nos próprios ombros, como ovelhas feridas, ovelhas desgarradas. Aleluia! E o sangue que ele verteu na cruz, ele passou nas nossas feridas. Glória a Deus! E ele nos curou com o bálsamo do Espírito. Quando o Espírito Santo, através da palavra, ela entra dentro do nosso coração, ela vem como um bálsamo. Ela vem para trazer cura. Ela vem para trazer transformação dentro de nós, aleluia. E é uma cura de dentro para fora. É uma cura de dentro para fora. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia.
E quantos de nós, no mundo atual, no mundo de hoje, nós fazemos como sacerdote, nós fazemos como levita. Às vezes nós estamos no nosso caminho para a igreja, às vezes nós estamos tão preocupados somente de vir ao culto, de ir embora, e nós no meio do caminho, quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm padecido, quantos estão na beira do caminho, e nós fazemos como sacerdote, o levita. Às vezes até nós nos aproximamos para saber qual que é o problema, mas a gente não faz nada, a gente deixa na beira do caminho. Foi falado aqui, irmão Ismael falou, quantos estão clamando e chorando, pedindo socorro, e nós passamos na beira do caminho, e nós fazemos como os levitas, como sacerdote, nós passamos de largo muitas vezes. Maravilha, Jesus. Muitas vezes nós passamos de largo. Quantas vezes nós olhamos, só nos aproximamos, mas nós não fazemos nada pelo grito de socorro na beira do caminho. Quantas vezes? Quantas vezes você fala, não, eu não posso, eu estou atrasado, não, agora eu não posso, outra hora eu vou. Agora não, nós estamos tão preocupados com o nosso cotidiano, com a nossa vida, e nós deixamos quantos na beira do caminho. Nós esquecemos que o bom samaritano Jesus passou e nos, aleluia, nos olhou com íntima compaixão. E nós, o que nós fazemos muitas vezes, nós estamos tão preocupados que nós deixamos na beira do caminho aquele aflito. Aí você pergunta, quem que é o seu próximo? É aquele que está na biqueira, é aquele que está no presídio, é aquele que está na esquina vendendo o corpo à prostituta, é o depressivo, é aquele homem violento, aleluia, é aquele jovem que está nas drogas, no alcoolismo. Ele é que é o nosso próximo, ele que nós temos que olhar com amor, com íntima compaixão. Quando nós olharmos na beira do caminho, essas pessoas, nós temos que sofrer por elas, nós temos que chorar por elas, nós temos que nos mover de compaixão por elas, e não passar de largo, e não tentar saber só o que está acontecendo e não fazer nada. Quantas vezes nós passamos, sabemos que tem certas situações e a gente passa de largo, a gente passa de largo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, e o nosso próximo é aquele que está gritando socorro, é aquele que está na beira do caminho, aquele que está sangrando, aquele que está chorando. O mundo tem muitos na beira do caminho, e nós estamos na estalagem, aleluia. Nós estamos seguros porque o nosso bom samaritano já nos resgatou. E quando ele fala, faz o mesmo, ele quer dizer, ide por todo o mundo, prega o evangelho. Tiago diz, as obras com a fé, ela é completa. Ele já falou, vai, faz o mesmo. Às vezes nós somos esse doutor da lei. Mas, Senhor, quem que é o próximo? Quem que é o nosso próximo? Ah, nosso próximo é o nosso irmão que está do nosso lado ali. Também, mas aquele que está lá fora, ele está morto. A palavra diz que o filho pródigo estava morto, e quando ele voltou, ele reviveu. Aleluia. Às vezes nós somos igual esse doutor de lei. A gente só quer cumprir o nosso trabalho dentro da igreja. É bom estar dentro da igreja, é seguro, a estalagem ali, nós temos proteção. Mas nós temos que sair. A estrada é perigosa, sim, é sinuosa, o inimigo está aí com tanta adversidade, quantas coisas. Mas nós temos o bálsamo, nós temos o vinho, nós temos aparatos. Nós não estamos de mãos vazias. Talvez aquele sacerdote poderia estar de mão vazia, talvez o levita também, mas nós temos o bálsamo, nós temos, aleluia, o Espírito Santo, que é o bálsamo, que quando, aleluia, nós oramos,
E nós oramos por cura, a libertação, Ele entra. Ele vai curando, Ele vai transformando. E o Senhor vai derramando o teu sangue, vai lavando aquelas feridas, vai removendo aquilo que dói, aquilo que tem dentro de nós, feito mal, inflamado. Aleluia. Hoje o Senhor tem chamado nós para sermos bons samaritanos. O Senhor, quando disse ide por todo o mundo, Ele nos chamou para ser bons samaritanos. Ele nos chamou para resgatar. Ele nos chamou para fazer o mesmo. Quando Ele disse vai, faz o mesmo. Não fica lendo a palavra e você só lê e não faz nada. Não, eu te dei o bálsamo que é o Espírito. Eu te dei o vinho que é o meu sangue. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Nós somos os bons samaritanos nesta noite. Que o Senhor disse, ide e vai. Não é tempo mais de ficar só preocupado com nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa família. Nós temos que ir na beira da estrada. Uma hora nós temos que sair de Jerusalém e ir para a beira da estrada. Porque se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, e se o Senhor se preocupasse só com os judeus, porque era só para os judeus, não era para o peregrino, não era para o gentil, não era para o estrangeiro. Porque aquele doutor de lei achou que o próximo era só o judeu. O meu próximo é meu irmão judeu. O meu próximo não é o estrangeiro e nem o samaritano, muito mais o samaritano. O seu próximo é aquele que te calunia. O seu próximo é aquele que te fere. O seu próximo é aquele que te levanta contra ti. O teu próximo é o teu inimigo. Mas ele não é o teu inimigo. O inimigo é o que está atrás dele, que é o inimigo das nossas almas. O inimigo é Satanás, que às vezes tem usado ele para te ferir, para te machucar. Mas o Senhor colocou nas tuas mãos hoje o bálsamo, que é o Espírito Santo. Ele te deu autoridade sobre enfermidades, sobre os demônios, sobre tudo quanto é casta. Ele te deu autoridade, Ele te deu o bálsamo para curar feridas. A sua oração é poderosa, ela cura feridas. O sangue de Jesus, aleluia. Ai, Ele na ferida, Ele naquele corpo quase morto, Ele revive. É tão difícil falar. Aquele homem não queria falar samaritano. Aquele homem não queria falar que o próximo era o samaritano. Ele não quis falar, ele falou, aquele que fez o bem. Jesus falou, muito bem, então vai e faz o mesmo. Aquele que você odeia, aquele samaritano que você acha que não vale nada, faz o mesmo. Faça o mesmo. Não fica só na letra, não fica só na palavra. Faz em atos e em verdade. Porque o Senhor, Ele quer ação muito mais que palavras. Aquele homem só queria saber de ensinar a lei, mas eles não praticavam. Os doutores de lei não praticavam. Por isso que o Senhor falou, vocês são sepulcro caiado, raço de víboras, porque vocês só falam e não fazem. E o Senhor falou para nós essa noite, você é o bom samaritano. Você é o bom samaritano. Mas Senhor, mas como que eu vou ser o bom samaritano, Pai? É tão difícil. Mas quem disse que é fácil? Vai da maneira que o Senhor te chamou. Vai na tua força. Porque o Senhor disse, vai e eu te recompensarei. Eu te recompensarei. Cuida dos meus pequeninos. Cuida na beira do caminho que eu te recompensarei. Eu tenho vitória para você. Eu tenho promessa na tua vida. Eu tenho galardão para te dar. Cuida dos meus e eu te recompensarei. A recompensa vem de mim, do Senhor. Eu te recompensarei.
Às vezes a pessoa fala: Senhor, mas a bênção não chega. Faz o mesmo. Vai cuidar do Senhor, que Ele vai cuidar da tua casa, da tua vitória, da tua bênção, da tua dor, do teu problema. Deixe o seu problema de lado com o Senhor e faça aquilo que Ele te mandou fazer. Vai com dor mesmo. Vai com um pouco de fé mesmo. Vai com a desesperança mesmo. Quando você começar a fazer, o Senhor que recompensa, Ele vai começar a agir na tua vida e na minha. Às vezes é por isso que a bênção não chega, porque você só planeja. Amanhã eu vou no evangelismo. Amanhã eu vou visitar aquela casa de recuperação. Amanhã eu vou visitar o asilo. Amanhã eu vou lá no orfanato. Amanhã eu vou ali na biqueira falar do amor. Eu vou lá para minha vizinha que está desesperada. Amanhã. Você está igual o levita. Se aproxima e não faz nada. Só vê. Só planeja e não faz. O que falta é ação. A palavra oração é orar e agir. Quando você começa a se colocar em ação como bom samaritano, o Senhor vai começar a te recompensar. Vai começar a fazer na tua vida tudo aquilo que você necessita. Porque Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu tenho galardões para dar. Eu tenho moradas celestiais para te dar. E às vezes você pode olhar para mim e falar: irmã, eu não sou o bom samaritano. Irmã, eu sou o que está na beira do caminho. Às vezes você é aquele que está na beira do caminho. Às vezes você está ferido, machucado, sangrando. Às vezes você é o que está na beira do caminho esperando o bom samaritano. E eu digo para você uma notícia maravilhosa: o bom samaritano está aqui nesta noite. O bom samaritano está aqui nesta noite. O bom samaritano chegou com o sangue e o vinho, e chegou com bálsamo para a sua ferida. O bom samaritano chegou nesta noite para te transformar. Para transformar. Talvez você está na beira do caminho. Irmã, eu não tenho força, eu estou na beira do caminho. Eu que preciso ser resgatado. Eu que preciso que o Senhor me carregue nos ombros. E hoje Ele está aqui com os ombros fortes para te carregar. Às vezes é você que está na beira do caminho. Às vezes, irmã, eu que estou na beira do caminho. Eu estou machucada, eu não consigo andar. Eu planejo para fazer, eu não consigo porque eu estou machucada, eu estou ferida, eu estou na beira do caminho. Eu digo para você: não se preocupe com o levita, não se preocupe com o doutor da lei, nem com o sacerdote, porque o bom samaritano está aqui nesta noite. Se você está ferido, se você está magoado, machucado, se você não consegue caminhar, se você não tem mais fé, não consegue nem mais orar, eu digo que o bom samaritano chegou aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Jesus chegou primeiro do que todo mundo nesta noite. Jesus está aqui para te carregar até o altar. Porque a estalagem nesta noite é o altar. O altar nesta noite se transformou em estalagem nesta noite. Se você está na beira do caminho, se você está ferido e machucado, Jesus, o bom samaritano, Ele vai te colocar nos ombros. Ele vai curar suas feridas, como a ovelha perdida. Ele vai colocar o sangue dele na sua ferida. Ele vai colocar o bálsamo de Gileade e o Espírito Santo para chegar até onde dói. E Ele vai te reviver nesta noite. O Senhor, Ele tem vida e vida com abundância para você nesta noite. Você veio ao melhor lugar nesta noite, a casa do Senhor. E a estalagem nesta noite é o altar. Ele vai te carregar até o altar, nos ombros, aleluia. E vai curar suas dores nesta noite. Quantos de nós está como o homem que está quase morto? Quantos de nós se encontra na beira do caminho, às vezes por situações? Você fala: ninguém pode solucionar o meu problema. O levita não adianta, o sacerdote, o doutor da lei então. Ninguém pode por mim fazer nada.
Mas eu falo para você, mesmo nessa estrada difícil, sinuosa, difícil acesso, tem o bom samaritano andando por ela. O bom samaritano está andando por ela. Ainda que você não tenha força para orar, eu falo para você, o bom samaritano, ele te vê. Ele não vai passar de largo. Ele não vai mudar de lado, ele não vai só se aproximar. Mas ele vai te carregar. Ainda que você fale, irmã, minhas orações talvez não tenham passado do teto. Eu não tenho força para jejuar, não tenho força para orar, não tenho força para ir na campanha, não tenho força para ir na igreja. Deixa ele te carregar nos ombros. Deixa ele te carregar nos ombros nessa noite. Deixa ele curar suas feridas nessa noite. Deixa, aleluia, ele ser seu pai. Deixa ele fazer das suas feridas vida nova, abundância de vida, abundância de dias. O Senhor quer voltar a te dar a alegria da salvação, aquela alegria da salvação que é o primeiro amor, que quando você tinha ânimo de evangelizar, de orar, de fazer campanha, de estar na casa do Senhor, de falar de Jesus para aquele que mais precisa, Ele vai te reviver. Como esse homem estava quase morto, ele reviveu. E o Senhor, Ele vai reviver a tua vida, aleluia, a tua fé, a tua esperança. Porque Ele chegou aqui nesta noite, Ele marcou um encontro com você, Ele marcou um encontro comigo nesta noite. E você não vai sair do mesmo jeito, porque o bálsamo do céu nessa noite está sendo derramado neste lugar. E quando Ele te curar, faz o mesmo. Faze o mesmo. Volte para o meio da estrada. Vá para o meio do caminho. Porque tem muitos precisando deste bálsamo. Muitos estão precisando de chegar até a estalagem que é o altar. Muitos estão precisando do bom samaritano. E Ele já te deu a ordem, faz o mesmo. Eis que vos dei autoridade. Vai, ide por todo mundo, anunciai que eu venho, cedo venho, e eu vou te recompensar. Há preparado galardões para te dar. Há preparado mansões celestiais. Algo maior que tudo isso aqui nessa terra tem para nós. Tudo maior que tudo isso que nós vemos aqui ainda é pequeno, perto da glória e da recompensa que nos espera lá na eternidade. Faze o mesmo. Porque o Senhor está te curando nesta noite, para que você faça o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está derramando bálsamo nessa noite. Eu quero encerrar, Senhor, mas eu estou sentindo bálsamo nessa noite. Se você está precisando, aleluia, peça um bálsamo nessa noite. Eu não sei se é uma enfermidade, se é um problema, se é uma dificuldade, mas Ele está derramando bálsamo nessa noite. Deixa Ele te carregar nos ombros nessa noite, não resista. Se entrega a Ele nesta noite. Aleluia. O bom samaritano está aqui, aleluia. O bom samaritano está aqui. Ele vai mudar vidas nessa noite. Ele vai mudar situações nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui. Não vá embora sem Ele.
Ele está te abraçando. Ele está te curando e te tocando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos visitou esta noite. Eu te agradeço, Pai, aleluia. Eu agradeço essa oportunidade, Senhor, obrigada. Porque o Senhor está conosco nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ai, Jesus, Ele quebra paradigma, né? Ele quebra a tradição. Ele tem resposta para tudo. Quando eu vejo Jesus dizendo isso a esse homem, Jesus pegou as peças-chave. Aqueles que era para fazer estavam em falha. E Jesus estava mostrando isso. Quando você pega no conteúdo, pagou dinheiro para hospedagem. E ainda recomenda, cuida dele, que eu vou, se ficar mais caro, quando eu voltar eu pago. É bem verdade que é uma parábola. Porque se não fosse uma parábola, eu queria saber quem é esse homem samaritano que fez isso. Se não tinha compromisso algum. O compromisso era do levita e era do sacerdote. Como é que esse homem tinha o azeite e tinha o vinagre? E ele não quis nem saber. Cuida dele, eu pago, eu estou pagando. Sabe uma das coisas mais lindas aqui? Isso aqui está falando do próprio Jesus. Esse bom samaritano é o Jesus. E muitas vezes ele traga aqui, ele pega e fala para nós, cuida dele, faz alguma coisa por ele. Só que quando eu vier, eu vou te recompensar. A Bíblia fala que nós seremos recompensados, e tem base bíblica. O meu galardão vem com ele, a dar a cada um segundo as suas obras. E tem muitos irmãos aqui na nossa igreja aqui, que é bom samaritano. O bom samaritano é quando a ovelha chega aqui, liga a qualquer hora, ele está lá para orar, para expulsar demônio, para curar a pessoa, levar uma palavra de Deus para ele. Tem momento que você pega ali com o vinagre, ó, Deus tem uma obra na sua vida, isso aqui vai ficar bom, vou fazer uma oração para você. Aí você começa a cuidar daquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer. Só Ele pode nos ajudar a fazer. Nossa irmã Maria Bethânia, eu não conheço a sua vida, mas um dia Deus resgatou ela, cuidou dela, ela contou parte do seu testemunho. Passou momentos difíceis, mas Deus cuidou dela. A irmã Débora precisava ter um encontro com Jesus. Uma boa católica abençoada, mas precisava de algo a mais. Jesus pega e começa a curar as feridas dela. Nosso irmão Claudinei, bonitinho assim, né? Mas Jesus precisava trabalhar na vida dele. Ainda está em processo, que Deus vai fazendo coisa tremenda na minha vida, na vida de todos nós aqui. Esse é o bom samaritano. E uma coisa que nos chama a atenção, pode ficar sossegado. Às vezes, irmãos, não é consequência da vida. Tem situação na nossa vida que nós sentimos rebentados e feridos. Mas você está na casa do Pai. Deus não te abandonou. Ele vai cuidar de você. O azeite tem um poder tremendo de arrancar infecção, sabia? Hoje o azeite não é muito valorizado, mas o antibiótico daquela época era o azeite, sabia, irmão? Colocava ali arrancando pus, arrancando aquela infecção. Hoje o Espírito Santo do Senhor, Ele usa a palavra, e ali o Espírito Santo convence, e ele vai sarando, vai arrancando. Quantas pessoas que ia matar o outro, e Deus foi lá e arrancou. Deus tirou o ódio, tirou a violência, e Deus vai tirar.
Você que muitas vezes está infeccionado, não consegue comer, o mal está na garganta, está na língua, está no ouvido e por aí vai. Mas o Espírito do Senhor, começa a untar o coração com óleo, com azeite, com a palavra, vai sarar o corpo todo, em nome de Jesus. Amado Deus, estamos na sua presença. O teu filho que está aqui, que ouviu a sua palavra, oh Deus eterno, que esta palavra, Senhor, possa fazer efeito na nossa vida, que nós sejamos bons samaritanos. Senhor, coloca amor, tremor na nossa vida, para que nós possamos fazer alguma coisa, porque o bom samaritano tinha amor. Esse amor, Senhor, possa passar por nossos corações. Derrama amor nos nossos corações. Derrama amor naquela pessoa que está nos ouvindo. Sinta o amor de Deus. Libera o amor de Deus na sua vida. Vai vir o perdão, vai vir a cura, vai vir algo do céu na sua vida. Você vai experimentar uma alegria que você nunca experimentou. Isso aqui é palavra profética. Nenhum presente pode substituir a alegria do céu na sua vida. Você que nunca foi feliz, ninguém pode fazer feliz. Eu te apresento o bom samaritano Jesus. Ele é o bálsamo. Ele vai completar o milagre na sua vida, porque o seu milagre depende do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, e que o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Fabiana, da nossa irmã Evanda, nosso irmão André e também do Marcos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A você que veio, rompeu a sua casa, deixou o seu aconchego e chegou aqui, em nome de Jesus, sejam abençoados. Irmãos, vamos dar a bênção apostólica, né? Vai ser rapidinho. Eu só quero falar que, né, estou feliz de ver o André, ele que me ganhou para Jesus, né? Foi ele que foi na minha casa, irmão, como jovem da igreja, né? Me visitou lá e ele ficou firme até eu ficar firme. Na hora que eu fiquei firme, aí ele foi seguir a vida dele. Foi um bom samaritano, né? E o Marcos, que é tio da minha esposa, né? Que Deus abençoe. Estou feliz de ver vocês aqui, amém? Soberano Deus, vamos dar a bênção apostólica agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o doce amor de Deus e a comunhosa consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos digam amém.